Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet também. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 72 a 74. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui Cristo está dizendo para eles se lembrarem da onde caíram. Eles deveriam se lembrar. E se eles não se lembravam, é porque haviam esquecido algo. Algo havia fugido de suas mentes que eles deveriam se lembrar. O irmão Branham disse que eles haviam esquecido a sua origem. E qual foi a sua origem? O Pentecostes. Jesus está falando a primeira era da igreja, a era da igreja de Éfeso. E qual foi a origem desta era? O Pentecostes. E eles deveriam lembrar-se disso e voltar a isso. Eles deveriam voltar a essa origem. Mas qual é o caminho de volta? O irmão Branham diz: o caminho de volta é o arrependimento. Se o pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, quanto mais tem que vir aquele que é morno ou apóstata. Jesus está dizendo: arrependam-se, voltem, lembre-se da onde caíram, produzam frutos de arrependimento, mostrem com suas vidas que se arrependeram, se arrependam, ou então Jesus diz: tirarei o teu castiçal. Eu ficava pensando, o que é tirar o castiçal? E eu não sabia o que era. Então, quando li aqui, na última leitura, o irmão Branham deixou bem claro. Tirar o castiçal é tirar o fiel mensageiro e tirar os fiéis pastores. Então a igreja segue sem Deus, falando de cristianismo, mas sendo destituídos dele. Deus tira o seu mensageiro e os seus fiéis pastores quando eles não se arrependem. Ele tira o seu castiçal e eles seguem falando de cristianismo, mas nada mais tem a ver com aquilo. É apenas uma religião, é apenas costumes. E o irmão Branham diz: arrependa rapidamente, não hesite. Temos que nos arrepender, podemos nos arrepender, mas tem que ser rapidamente. Essa igreja de Éfeso tinha que se arrepender rapidamente. Eles hesitaram em se arrepender, eles demoraram e foram destruídos. Aquela cidade foi destruída pelos godos, que era uma tribo germânica. Mais tarde foi reconstruída pelo imperador Constantino, mas logo um terremoto a devastou novamente, deixando-a apenas em ruínas. Aquele maravilhoso templo da deusa Artemis, para os gregos era Artemis, mas para os romanos era Diana, mas se tratava da mesma deusa. É como vemos hoje a Nossa Senhora dos Navegantes, que não é nossa, e também a entidade, o ídolo que me perdoe a expressão, os macumbeiros adoram, que é a Iemanjá. É o mesmo demônio, é o mesmo ídolo, mas para os macumbeiros é Iemanjá, e para os católicos é a Vossa Senhora dos Navegantes. Então, naquele tempo, eles tinham um ídolo parecido, que os gregos era Artemis e para os romanos era Diana, mas se tratava do mesmo demônio. E aquele templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo, foi destruído. Eles não se arrependeram rapidamente e então foram destruídos. Do mesmo modo,
aqui na última era, na era de Laodiceia, o irmão Branham pregou incessantemente: arrependam-se, Estados Unidos, arrependa-se, Laodiceia. Os Estados Unidos é a era pentecostal, é a era de Laodiceia. Mas eles não se arrependeram. Então Deus tirou o seu mensageiro, Deus tirou os seus fiéis pastores. Hoje eles seguem falando sobre mensagem, seguem falando sobre cristianismo, suas igrejas crescendo, mas Deus já tirou aquele castiçal. A era de Laodiceia acabou. Eles não se arrependeram rapidamente enquanto o mensageiro estava entre eles. Então o que acontecerá? O mesmo que aconteceu com Éfeso. Por isso o irmão Branham profetizou. Ele viu naquela visão dos Estados Unidos em ruínas, destruídos. E ele também profetizou o terremoto que vai afundar Los Angeles e boa parte daquele país. Eles rejeitaram o seu mensageiro, então Deus tirou o seu castiçal. E aquele país será totalmente destruído por rejeitarem isso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 6 diz: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O que eram os nicolaítas? Alguns dizem, essa não é a crença do irmão Branham, mas alguns dizem que era um grupo de apóstatas cujo seu fundador era Nicolau, que foi um prosélito e um dos 7 diáconos de Jerusalém. Você pode ver o relato dele em Atos capítulo 6, versículo 5. E dizem, esses que defendem que os nicolaítas eram esse grupo seguidor de Nicolau, que eles faziam festas pagãs e eram os mais incastos. Eles viviam vidas devassas. Eles ensinavam que para você dominar a sensualidade, você tinha que conhecer toda a amplitude dela. Eles, segundo essa versão, eram cristãos, mas viviam vidas devassas, vidas muito ruins. Mas o irmão Branham diz: isso não é verdade, porque não há nenhuma história que confirme isso. Isso é apenas uma tradição, no melhor das hipóteses, porque isso faria a era de Éfeso ser apenas histórica, sendo apenas algo para aquele tempo, no tempo de Nicolau. Mas não, a era de Éfeso não é apenas histórica, ela está demonstrando toda a era. E o irmão Branham diz: isso não é verdade, pois o que começou na igreja primitiva deve continuar em cada era, até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus, ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Aquilo que começou na primeira era deve prosseguir até a última, até que receba o seu julgamento, ou seja abençoado por Deus, ou seja lançado no lago de fogo. Então, a interpretação da Escritura não pode ser algo histórico. Aquilo foi para aquele tempo. Não, a Escritura tem que viver em todo o tempo, senão ela não é útil para nós. Quando o irmão Branham trazia uma doutrina, uma revelação, ele trazia aquilo de Gênesis a Apocalipse. Você verá aqui na leitura que vamos seguir, que ele fala isso. Aquilo tem que vir de Gênesis a Apocalipse. E outro fator que impossibilita essa doutrina, esse ensinamento de que os nicolaítas eram aqueles seguidores de Nicolau, é que em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. A história diz que estes que seguiam Nicolau foram expulsos de Éfeso e foram a Pérgamo. Então, aqui diz que eles não podiam sofrer os maus dessa igreja primitiva, tanto que eles os expulsaram. Mas no versículo 6, os nicolaítas, eles estavam obrando naquela primeira era. Tem, porém, isso que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Estes crentes primitivos aborreciam, no entanto, os nicolaítas estavam ali no meio, obrando, fazendo suas obras, mas de forma tão sutil que não era tão percebido.
pois aquilo começou como um espírito manso, como quem não quer nada na primeira era, e foi crescendo até que recebeu o poder do Estado ali na era de Pérgamo. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura de onde paramos. Agora o irmão Brana vai dizer o que verdadeiramente são os nicolaítas, não a versão que a gente passou aqui. E ele diz: a palavra vem de duas, que são esses nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas: nikal, que significa conquistar, e laos, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Então, nicolaíta significa conquistar os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isso. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então? E está acontecendo agora. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava de certo modo sendo sujeito, de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião, abre parênteses, assuntos espirituais se preferir, fecha parênteses, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim e, sem dúvida, seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Eles são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado, mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma e Ele falará acerca de cada uma. Ele as chamará de a igreja, e somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Assim, lá atrás na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos estas obras dos nicolaítas, E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isso era para ser realizado por homens selecionados por Deus, e ordenados por Deus, e equipados por Deus, e enviados por Deus, com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou. E ficará gradativamente pior, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Veja como isto começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras, depois se tornou uma doutrina, tornou-se um padrão, tornou-se um caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado.
Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu à força o próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram como um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema aarônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isso. Os efésios aborreceram isso, e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras, e agora mesmo está pior do que todas. O que foi isso? Foi organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados em um corpo, e cada um deve ser movido pelo Espírito Santo, e cada um deve participar da adoração a Deus. Mas os homens queriam a preeminência, portanto eles assumiram o controle, e bispos tornaram-se arcebispos, e com títulos imponentes eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-los até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos após o Pentecostes. Estas obras foram o princípio da sucessão apostólica. A partir da sucessão apostólica foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja, como meio de acesso à graça salvadora. A palavra fora reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Encerramos na página 76. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.